Boa tarde, pessoal. Vamos continuar com a disciplina de treinamento físico da URGS. Hoje é dia 6 de abril de 2021. O assunto de hoje, né, do seminário, é métodos de treinamento de flexibilidade, né, os métodos passivos, com a Tati e a Rafaela. Então, deixa eu liberar aqui para vocês, gurias. Tudo com vocês. Deixa eu abrir a apresentação de slides. Foi? Ainda não foi? Deu agora. Bueno, hoje o trabalho nosso é sobre métodos de flexibilidade, os passivos. Os ativos foram falados na aula passada, o método de facilitação neuromuscular proprioceptiva vai ser falado na aula que vem, que são os métodos de flexibilidade. A flexibilidade, a gente vai começar com os conceitos rapidamente, né? A flexibilidade é uma das principais variáveis da aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho, e é definida como amplitude máxima, isso é importante, a passiva fisiológica de um dado movimento articular. Ela é importante para a autonomia, capacidade de realizar tarefas diárias, né? De diminuir lesões. Diminuir lesões, tem muita bibliografia ainda, diminuir lesões, tem ainda, só que por isso que a gente até trouxe, mas ela não tem relação direta com diminuir lesões. O Álvaro já falou isso para a gente em fisiologia, falamos sobre isso na aula passada. Ela serve, na verdade, que é para permitir esses gestos de realização diários, né, como a gente falou antes ali, e também para desempenho, ou seja, ela aumenta a extensibilidade musculotendínea do tecido conjuntivo periarticular, contribuindo para aumentar a amplitude de movimento, Ou seja, como é que ela serve? Serve para a manutenção dessa aptidão, baseada nesse princípio de ativação dos fusos musculares dos órgãos tendinosos de Golgi. Eles que são sensíveis a essas alterações, né, de comprimento e de velocidade dos músculos, que por sua vez induzem as adaptações, que a gente adora, as adaptações, né, e das unidades musculotendíneas, as quais são benéficas para o ganho dessa mobilidade articular. E com isso, melhorar o desempenho, como a gente falou falar sobre o método passivo. A gente trouxe algumas mas a gente trouxe algumas de definições sobre. Quando uma ação sobre determinada articulação é exercida por forças externas ao corpo, o órgão tendinoso de Golgi é estimulado. A gente vai falar um pouquinho mais do órgão tendinoso de Golgi mais adiante. Quando a gente vai falar mais de quando o aumento da amplitude de movimento de uma ou mais articulações é feito sem aplicação de forças internas. Esse negócio de aplicação de forças internas, quando você faz isso aqui, você está num alongamento ativo aqui dessa região, certo? Quando você usa o teu outro braço, tu já está no método passivo. Assim, você está ativo, você colocou outro braço, você está no método passivo e está usando a força, está usando de outro braço, você não está usando uma força da articulação. E manifesta-se quando o praticante coloca-se em uma determinada postura corporal e age sobre o aparelho articular e muscular, no sentido de aumentar a amplitude da movimentação articular. Mais uma só, porque assim, para falar agora, para não esquecer disso, não ocorre contribuição ou contração ativa do sujeito submetido à ação. Nessa figura que vocês veem aí, se ela estivesse levantando a perna dela sozinha para fazer essa extensão dessa musculatura da região dos extensores, ela estaria usando ativamente os flexores. Mas, como ali o cara está segurando essa força externa através do auxílio de um parceiro de equipamento mecânico, ou podia ser de uma outra articulação não envolvida, a musculatura dos antagonistas não está envolvida nessa flexão. Rapidinho, cada músculo possui o seu próprio conjunto de órgãos sensoriais que registram essas condições mecânicas. Quem são eles? Os órgãos tendinosos de Golgi, que são ativados nesse método de flexibilidade passiva, que estão aqui. Onde é que eles são encontrados? Em todos os feixes musculoesqueléticos, tipicamente nas junções miotendinosas. Por isso que eles são ativados na passiva, porque na passiva você faz uma maior amplitude dessa região e as musculotendinosas são ativadas. Eles servem também feedback da tensão, da regulagem e reflexo da contração muscular e um mecanismo de proteção do excesso de força no tecido muscular.
Daí o que fazem é monitoram essa tensão dessa fibra. Como é que ele funciona? O alongamento passivo, a neuromuscular, o músculo é estirada lenta, involuntariamente, a gente vai voltar a essa parte também, até o comprimento no qual é mantido. Os fusos e os órgãos tendinosos de Golgi ativam as terminações 1A e 2. O motoneurônio alfa envia comando ao motor do músculo, aumenta a resistência ao estiramento, e essa amplitude muscular alcançada é maior do que a do ativo, devido à aplicação dessa força externa. Isso é importante, é maior do que a do ativo. O passivo pode ser de duas formas. O passivo estático, quando o ativo também tem estático dinâmico, o passivo também tem. Quando a força externa auxiliar mantém a amplitude articular alcançada na posição por algum tempo. Simplesmente isso aqui. Aqui, a força mantém a amplitude articular por algum tempo. Os tempos, a Rafa vai falar com calma depois como é que é direitinho. O passivo dinâmico é quando a força externa auxiliar não mantém a amplitude articular no movimento estático de final. Mas importante é que seja lentamente. Que vai fazendo, puxa até um máximo, devolve, mas não isso aqui. Porque se começa isso aqui, ou naquele outro exemplo, que é levantando a perna, rapidamente vira balístico, já não é mais o passivo dinâmico. Qual deles induz mais adaptações? Vamos já imaginar que o ativo induz menos adaptações que o passivo. Porque até por causa desse tempo de deformação, né, e induz maiores adaptações, a maior ativação da mobilidade, né, mais a flexibilidade. E também vamos imaginar que o dinâmico gera menos adaptações que o estático. Então, em último lugar, temos o ativo ali, exemplificado pela figura, que está as figurinhas em cima da gente aqui, mas está ali. Nós temos o ativo dinâmico. Em terceiro lugar, o passivo dinâmico. Imaginem, né, que aqui a figurinha não está se mexendo, mas imaginem que o externo ali, a força externa, faz essa movimentação lentamente, não esqueçam, o passivo dinâmico. O próximo, o ativo estático. A pessoa vai lá e fica nesta posição por um tempo determinado, que é 15, 20, 30 segundos, a Rafa vai falar ali sobre isso. E fica nessa posição. Já induz mais adaptações. Mas o nosso campeão de hoje é o passivo estático, que alguém está te ajudando nessa movimentação, alguém está fazendo essa amplitude ser maior e ainda você fica lá por um tempo. Mas o campeão, na verdade, de verdade, não está aqui hoje, né? O campeão vai ser a aula que vem, que daí é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que os colegas vão falar a aula que vem. E agora, Rafa. Quer que eu compartilhe ou tu compartilha? Não sabe, Rafa? Pode ser comigo. Pode ficar aí compartilhando. Tá. Então, falando um pouquinho sobre o volume de treinamento, né? E trazendo um pouco do que a literatura nos mostra, a frequência do treinamento, do alongamento passivo estático pode ser diária. A intensidade deve ser no limite articular. Alguns autores nos trazem como Dantas 10 a 20 repetições. Brian traz para a gente 30 repetições e Sage traz para a gente 20 repetições. Numa literatura mais atual, ela nos vai sugerir que de 10 a 50 repetições, 1 a 5 séries por sessão. Já na questão do tempo que a gente segura, né, o alongamento lá, Bruckner e Kahn vão nos dizer que de 5 a 15 segundos seria o tempo ideal. Já Pollock e Wilmore nos dizem que 5 a 10 segundos seria o ideal. E numa literatura mais atual e em uma forma mais ampla, né, de 15 a 90 segundos seria o ideal. Desculpa. Viu? Acho que às vezes não dá muito certo. Agora a gente vai trazer um pouquinho de artigos e estudos que falam sobre isso, né? Em uma comparação do alongamento estático ativo, do estático passivo e do combinado, a gente tem que o estático passivo, pode passar que o estático passivo ele vai ser o melhor, né, método para aumentar a flexibilidade nos isquiotibiais. Então, esse estudo nos traz essa afirmação. Pode passar? Esse outro estudo, que é uma comparação do método estático ativo, uma comparação de 2 protocolos de alongamento na amplitude de movimento do quadril,
e mostra as implicações para a duração total do alongamento diário. Então, esse estudo vai trazer 35 indivíduos saudáveis, com exercícios de alongamento para os isquiotibiais, e eles vão comparar um protocolo de 30 segundos, que consiste em segurar o alongamento por 30 segundos, né, 2 vezes, e o protocolo de 10 segundos, que também segura lá 10 segundos, só que 6 vezes. Então, os 2 protocolos vão dar 1 minuto. Essa é o que eles queriam ver. Eles avaliaram os indivíduos em pré-teste, depois de 3 semanas da intervenção, e também de 6 semanas depois da intervenção. Pode passar. Então, um dos resultados que chama a atenção, né, é que, como a gente pode ver nesses gráficos, não teve diferença nenhuma entre o protocolo de 10 segundos e de 30 em pré-teste, depois de 3 semanas e 6 semanas da intervenção. Também, os 2 protocolos resultaram em ganhos significativos na movimentação do quadril. Agora, um outro estudo, inclusive da universidade, né, da URGS, da nossa colega Cristine Marzico, que está intitulado Efetividade de um programa de treinamento de alongamento estático passivo sobre a flexibilidade e força muscular, um ensaio clínico randomizado. Ela procurou comparar as mulheres jovens de 20 a 40 anos, comparando 2 tempos, o de 30 segundos e 60. Eles avaliaram a flexibilidade e força nos isquiotibiais e a força no quadríceps. E foram 6 semanas de treinamento. Pode passar um. Eles não encontraram diferenças significativas na amplitude de movimento. Outra coisa interessante desse estudo, né, é que os autores nos trazem uma ampla revisão na literatura, trazendo inclusive essa tabela que tem vários autores e que diz tempo, a duração e a frequência do alongamento estático passivo, né? Então, varia muito para cada autor, mas o que a gente pode observar é que ali tem 30 a 60 segundos no tempo que é predominante, né? Então, talvez seja isso porque elas usaram esse protocolo de 30 e 60. Pode passar. Mais um artigo, que é os efeitos agudos e crônicos de um programa de alongamento estático e dinâmico no rendimento em jovens atletas de futebol. Esse estudo é um ensaio clínico randomizado que avaliou 18 atletas do Sub-17 do Grêmio Torrense. Eles dividiram aleatoriamente em dois grupos, o grupo 1, que fez alongamento estático passivo, e o grupo 2, que fez alongamento dinâmico. Foram 4 diferentes tipos de alongamento, né, feitos por cada grupo em 12 sessões de intervenção. O que mais chama a atenção dos resultados nesse artigo foi a flexibilidade muscular dos isquiotibiais, que aumenta nos 2 grupos num efeito agudo. Pode passar, Tati? Após os 12 dias, somente o grupo de alongamento estático passivo manteve resultado. Pode passar? Ou seja, houve uma melhora crônica no estático passivo do que no estático ativo. E aqui a gente traz alguns sites complementares, né, que foi dada essa tarefa para a gente. Tem aqui o Instagram da IRC Mobility, que eles trazem dicas de, né, treinos para mobilidade e flexibilidade, vários vídeos, muita coisa boa. Ali o blog que a Tati achou do professor doutor Charles Lopes, ele é doutor em biodinâmica no movimento e especialista em ciência do movimento humano pela Unicamp. Esse blog é muito legal dele, que traz artigos científicos que ele escreveu, os livros dele, tem vídeo aula dele também, cursos que ele administra, né? Deixamos também o Instagram para quem quiser dar uma olhada. Outro Instagram que a gente trouxe foi o RedFit, que também traz dicas de treinamento, de exercícios, aplicando, né, a ciência na prática, como diz ali no Instagram dela. E, inclusive, é uma colega nossa também, a Salime Lisboa, e é mestre em doutorando em Ciências do Movimento. E, por último, trouxemos mais o Instagram, né, Cinética Edu,
que é de alta qualidade, tem muitos cursos, lives, dicas de treinamento, prevenção de lesões, com uma qualidade muito boa. Inclusive, eles têm um site que traz ainda mais conteúdos para quem paga, né? Então, quem quiser dar uma olhada também pode ir, que é muito bom. Pode passar. Obrigada a todos pela atenção. Muito bem. 14h59. Ah, bem na zona ali de segurança, para não ter jeito de, É 20? de ter desconto. Não é 20? É 15? Ai, jurava que era 20, né, Rafa? A gente estava tranquila porque achava que era 20. Não, é de 10 a 20, fizeram certo. Ah, de 10 a 20. Ah, então tá. Não, estão dentro. Esqueci de falar só uma coisinha lá, mas tá tudo dentro também. Ai, mano, Tati. Olha só, parabéns, gurias, foram muito bem, tá? Olha, gostei muito do trabalho de vocês, assim, os trabalhos estão indo bem em geral, tá? Mas tem alguns que a gente tem que ressaltar mesmo, que dá até gosto, assim, da gente fazer essa inversão que eu estou fazendo, né? De deixar vocês falarem mais e a gente acabar vendo que tem a oportunidade de sempre aprender, né? Não adianta, por mais que a gente estude as coisas, o trabalho de vocês é um exemplo disso, tá? Vários links interessantes, informações legais, até trabalhos dentro do que vocês puderam achar, mesmo em português, assim, super interessantes, porque os dados estão ali, assim, de como é difícil achar diferença mesmo em alguns métodos, e isso é bom, porque a gente tem que estar sempre confrontando as informações com os dados que estão vindo, e cada dia estão vindo mais dados, né? E nessa área especialmente, onde tem menos estudos, é aquilo que eu comentei para vocês. Muitas vezes, onde menos se estuda, claro, faz parecer que às vezes, olha, está acontecendo alguma revolução, mas é principalmente porque se sabe menos. Então, claro que a gente tem que jogar mais luz ali, e tem muita coisa interessante para se ver ainda, tá? E vocês mostraram bem, achei muito bom. Deixa eu fazer assim alguns complementos, né? Tá, sobre os conceitos estava tudo ok. Mas eu queria ressaltar algumas coisas. Vocês falaram dos conteúdos, né, das cargas de treino, mas eu queria fazer um teste agora com a turma, tá? Eu peço que todos se dirijam ali ao chat, abram o chat, e vocês vão me responder uma questão, tá? Essa resposta, a pergunta se responde com sim ou não. Então, não existe outra, tá? É sim ou não, tá? Eu vou repetir 2 vezes, fiquem tranquilos, prestem bastante atenção primeiro, tá? Na aula passada, inclusive aqui também já foi mostrado, né, e foi bem mostrado, que alongamento e flexibilidade não são sinônimos, resumindo, tá? E o teste que eu vou fazer com vocês é exatamente sobre isso. Vamos dizer assim, ó, minha pergunta é a seguinte: predominantemente, treinos de flexibilidade se fazem através de exercícios de alongamento durante aquecimento de sessões? Sinal de interrogação. Vou de novo, tá? Predominantemente, tá? Treinamentos de flexibilidade se fazem em aquecimentos com exercícios de alongamento, ou com exercícios de alongamento durante o aquecimento? Sim ou não? Predominantemente. Treino de flexibilidade. Botem ali, gente. Sim ou não a resposta. Mas, professor, só para saber que tu está perguntando em relação a se é correto ou não, ou se é só se é feito mesmo, ou se não é assim, se é mais feito. Se treinos de flexibilidade são feitos durante... não é frequência de casos, se está acontecendo hoje em dia. Não, o que é certo. Sim, o que é certo. Lembra que eu te falei que esqueci de falar uma coisa no trabalho? Não fala, não. Não vou falar, mas esqueci de falar alguma coisa no trabalho, que Rafa, tinha tinha uma chamada escrito flexibilidade diferente alongamento que eu esqueci de falar dela. Mutei, gente. Olha só, eu estava querendo essa chance. Eu não ia falar. Voltou? Que inferno. Deixa eu mutar de novo. Ela volta. É só pedir. Ask to unmute. Vai lá, gente, respondam. Agora eu não consigo fazer ela voltar. Volta aí, Tati. Sensação de poder, né, gente? Mutado. Eu não estou vendo nada, é porque eu não devo estar no chat. 7 respostas já. Eu tô bem fora.
Não, já tem resposta. Não, agora vai, efeito avalanche, todo mundo, primeiro bota não, aí vai, né? Não, foi junto, né? A maioria foi junto, sei que não estava prestando atenção ali, gente. Fazer o quê se não na virada do minuto até. E aí foi mesmo, foi tudo. Que coisa séria. Tá, de manhã deu mais confusão, aí a gente falou mais sobre isso. Então, vamos esclarecer isso, pessoal, assim, ó. É claro que é possível dar cargas de treinamento de flexibilidade durante um aquecimento. É possível. Quando eu, por exemplo, tenho que manter, até a gente falou isso na aula anterior, se eu tenho que dar cargas de manutenção, e dependendo dos níveis que esse meu aluno treina, eu posso até dizer que aquele aquecimento me serve como um estímulo de manutenção. E aí eu esqueço um pouco do treino da parte principal. Tá? Mas isso é exceção. Predominantemente, treinos de flexibilidade, e mais ainda, obrigatoriamente, quando eu tenho que melhorar a flexibilidade, eu coloquei aquele treino porque eu quero melhorar a flexibilidade, a gente sabe que as curvas são ondulatórias, tem períodos que eu não quero. Mas quando eu preciso melhorar a flexibilidade, esses treinos devem ser feitos na parte principal da aula. Muito menos ainda no volta calma, lá que a gente pode usar alongamentos, que se diziam também que era para tentar evitar lesão, e não é assim, né? Na verdade, tem que se fazer um bom volta calma, um bom relaxamento, isso é importante. Tá? Mas o treinamento de flexibilidade se faz na parte principal. Então, vocês foram bem na primeira pergunta. Agora, a segunda pergunta que eu quero fazer, para revisar um pouquinho o conteúdo assim, da aula passada e também do que foi dado aqui, é a seguinte. Eu quero melhorar a flexibilidade. Eu vou inserir treinamento de flexibilidade nas minhas sessões. Qual é a parte da sessão onde eu vou colocar esse tipo de treino? Eu já disse que é a parte principal, mas em que parte dessa parte principal? Em que fase, período dessa fase principal? É mais no início, é mais no meio ou é mais no final? O que é mais indicado para treinos de flexibilidade de modo geral, tá, gente? Não usem uma exceção para tentar comprovar uma regra. Ou usem também, mas a gente vai discutir isso. A pergunta é de modo geral, tá? Início, meio ou fim dessa parte principal. De sessões de treinamento, vamos chamar assim, mas englobando ali a parte principal. Agora... meio da principal, que resposta? Deixa eu ver quem é que escreveu isso. Foi a Rafa. Não, então tá. Não, se fosse a Tati, eu pegava no pé. Tu vê que o troço é pessoal mesmo. Totalmente. Tá louco. Não, a tua sorte, a frase que eu parei, que eu não falei sobre flexibilidade, era exatamente esse negócio que nós falamos aí há pouco. É sempre exatamente. Flexibilidade era a capacidade. Tava lá no slide, eu que esqueci. A Rafa sabe. Tem gravado, né, Rafa? Tem até gravado. É isso. E a Rafa só diz que é parceira até o fim. E aí, gente, olha só. Acho que no final, aí a galera já ficou em dúvida, então talvez eu nem tenha falado mesmo, não lembro, ou de manhã ou de tarde, mas é bom a gente revisar isso, tá? O que acontece, pessoal? Teve gente que disse, depende, tá? De manhã, eu já vou trazer aqui a problemática, tá? Teve gente, olha só, mas de forma geral, para a gente pensar isso, uma informação que é importante. Um bom treino de flexibilidade é bom fazer aquecido, tá? Então, isso é uma coisa importante, tá? Mas isso está na parte principal, geral, que estaria aquecido, né? E, além disso, que a musculatura não esteja fadigada ou dolorida, na medida do possível. Se vem de vários dias, aí não dá, mas na sessão não é bom fazer depois de treinos extenuantes, depois de treinos de potência, de tolerância, de velocidade, coisas mais extenuantes. Ou seja, de modo geral, depois a gente vai falar dos casos que dá para variar um pouco isso, é bom fazer o treino, essa regra vale, inclusive quando eu falei isso, se é que eu falei para essa turma, senão é de manhã, não tem problema, isso vale também para treinos de velocidade. Quanto mais puro for a velocidade, mesmo que agora as pessoas estejam estudando com mais detalhamento o sequenciamento, né, de treinos de força, resistência mais nisso, né, e não se sabe ainda tanto de velocidade, mas hoje o que se sabe é sobre princípios do treinamento. E aí, quanto mais for velocidade pura, né, mais necessário que esse treino seja no início. A mesma regra vale para a flexibilidade, que seja no início da parte principal. Ou seja, termina aquecimento e se faz esse treinamento de flexibilidade, se possível. Se tiver um treino de velocidade, deixa a velocidade depois da flexibilidade.
tá? Se for o caso, mas aí tem que ver também se não tem aqueles riscos de redução de potência e tal, tá? Mas de forma geral, parte inicial. Tem aquela redução que pode ser meia hora depois, né? Que se for um treino aí de tem que cuidar com isso também. Forte, tá? Tipo, eu pensei para o final por causa dessa história da força. Se fosse força o treino, também que você fosse treinar junto, se meia hora pode ter ainda algum problema, não pode? Sim, porque aí são cargas mais fortes, tá? Mas lembra do seguinte, Tati, aí o pessoal me falou também, de manhã eu discuti com um aluno sobre isso, e a gente tem que lembrar, assim, que tem muita sessão de treino que é a tarde inteira, vou resumindo um pouco a coisa, que são 2, 3 horas, assim. Então, muitas vezes, esse tempo e a escolha dos exercícios podem já resolver esse problema. Assim, não é um problema real, assim, para quem treina em equipes esportivas, ou, às vezes, até no campo da saúde, quando a pessoa tem mais tempo, a pessoa fica 2 horas, por exemplo, dentro de uma sala, esse problema é menor. Se não é, realmente, atenção, isso é bem importante, tá? E ainda, só para assim, confirmar esse teu raciocínio, aí pode virar uma exceção, porque não é o mais comum. Mas treinos de velocidade mesmo, quando é pura, que a gente sabe que não são os treinos mais comuns executados em práticas de saúde, por exemplo, mas quando tiver isso, tem menos problemas sobre a flexibilidade. Então, dá para deixar a flexibilidade depois da velocidade, porque é velocidade pura, tá? Lembrem disso, quando é um treino mais de velocidade pura. Agora, se são aqueles treinos, como a gente viu lá dos artigos do professor Cadori, que é treinos que, na verdade, são de resistência de velocidade para jogadores de futebol, aí tem que cuidar, porque são treinos muito extenuantes, são muitas repetições, etc. Aí tu vai para o treino de flexibilidade e o treino vai ser muito sofrido. Para quem está acostumado com isso, ele vai, inclusive, até reclamar, porque é muito ruim fazer flexibilidade sério mesmo, né? Com a musculatura muito dolorida. Tem alguns grupos que fazem, até porque tem essa mantra da dor, né? Ginástica artística, por exemplo, tinha caras da área lá que vinham da ex-União Soviética, o Oleg Nunião, por exemplo, e ele era famoso por fazer as crianças chorar. Então, se as crianças não choravam, tinha alguma coisa errada. Mas aí são os casos críticos que a gente pode até discutir, porque tem uma história ali de relação com dor, mas tem coisas que passam um pouco. Para vocês terem ideia, agora coisa de velho, né? É o seguinte, eu no União, eu remei ali num nível muito precário, era pré-equipe, equipe, mas eu tive um treinador, chamado de Marlon, vou ser antiético aqui, vou dar o nome dele, da velha guarda, que ele dava aula de chicote. Ele tinha um chicote mesmo. Ele estava no barco dando ritmo, e o cara errava, tomava porrada. E no tanque tomava porrada mesmo, né? E assim tinha umas coisas muito... Então, essa coisa da dor estava relacionado até esse mantra da dor, que até em certo ponto tem sentido, porque num nível muito alto é difícil tu não trabalhar com dor também. Agora, só tem que cuidar com o excesso. Não estou dizendo que está certo sempre, mas dizer que treinamento de flexibilidade em grupos muito fortes que não tem a dor, a gente já falou disso, é impossível. Mas voltando para a pergunta aqui, pessoal. Então, tem vezes que eu posso até jogar, pode ser mais no meio. Vou dar um exemplo que pode ser no final, inclusive, uma exceção. Se eu vou fazer um treino regenerativo, que a gente chama extensivo, né? Uma espécie de... Não chega nem a ser longão, porque o longão ainda é forte a carga, mas um treino regenerativo, eu posso deixar a flexibilidade no final. Porque, às vezes, a própria parte principal é parte do aquecimento, que é tão baixo a carga, que o cara começa trotando e já faz o seu ritmo ali. E é mais curto, a gente garante que ele não esteja numa fadiga, porque é um treino para recuperar, e dali dá para botar uma carga dá para botar uma sessão de flexibilidade no final por causa disso, porque não tem a fadiga. Então, é só por isso, lembrem disso. Mas, geralmente, se coloca mais na parte inicial. Se a gente fosse sintetizar, tá? Tentar colocar na parte inicial. E cuidem com isso, tá? Porque o pessoal está muito nesse negócio mas tem que cuidar com a redução de força. Gente, na maioria das vezes, esse problema não acontece. E quando acontece, ainda é agudo, que mal se sabe menos ainda do que acontece a longo prazo. Então, de novo, se criou também um pouco um mantra ali, uma coisa, porque são coisas que não se sabiam antes, mas que tem que ver bem na realidade do teu treino, para ver se afeta ou não. Tá? Essa aqui é a questão. Que mais, pessoal? Fiz essa pergunta. Eu vou fazer agora uma pergunta, pessoal, que foi uma das primeiras quando eu fui para um laboratório em Milão, e eu divido com o pessoal. Eu mudo ela um pouquinho no exemplo, mas é um pouquinho para a gente aprender sobre mecânica de tecidos, tá? De base,
que se a gente prestar atenção, tem muito a ver com treino de flexibilidade. E vocês falaram ali, né? O treino de flexibilidade vai tornar mais flexível mesmo, a amplitude maior da unidade músculo-tendão, né? E aí se fala mais, às vezes, em músculo, né? Mas aí vem a questão, até onde a gente sabe que quando faz a flexibilidade, a gente está alongando músculos mesmo e não tendão, né? De forma geral, para qualquer treino de flexibilidade. Tá? E aí eu vou partir com esse exemplo, eu vou fazer ele bem mais sintetizado, vou fazendo perguntas para vocês, a gente vai pensando sobre isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um modelo simples aqui, tá? Vamos imaginar assim, que eu tenho a minha unidade músculo-tendão flexora aqui, tá? Que quando ela encurta, eu faço a flexão do cotovelo, quando ela alonga, eu faço a extensão do cotovelo, tá? Essa unidade músculo-tendão, eu vou simplificar ela. Tá? Ela é um pouco mais complicada, na verdade é muito mais, porque tem vários músculos, mas eu vou simplificar essa unidade músculo-tendão num compartimento muscular e outro tendinoso, ligado em série, tá? Que é sempre ligado em série, então isso é realista, né? Que acontece? No exemplo, eu vou partir sempre de uma posição fletida para uma extensão, tá? Então, posição inicial, posição final. Ou seja, que movimento que está acontecendo aqui, ao nível articular, cinesiologia básica, uma extensão de cotovelo sempre. Só que eu estou mal, tá? É numa posição assim, vertical. Então, eu vou sempre descer o braço para cá, tá? A primeira situação, eu não tenho nenhuma carga na mão, e quem vai ser o motor desse movimento vai ser uma força externa, que é meu outro braço. Como a Tati lá mostrou bem o exemplo lá que eu tento dar em aula, ela foi muito melhor do que eu, muito mais expressiva também, né? Então, seguro o meu antebraço aqui, ou seja, minha unidade músculo-tendão de análise está completamente relaxada. E eu alongo essa estrutura. Tá? E na posição que não está nem perto de ter alguma tensão passiva. Tá? Então, vamos garantir isso para o pessoal não criar muito. O exemplo é bem simples, totalmente relaxado. Ou seja, daqui para cá, a unidade músculo-tendão aumentou sua amplitude, seu comprimento, diminuiu ou manteve? Nesse exemplo, vamos começar com a pergunta mais óbvia, só para... O motor primário aqui é o braço totalmente relaxado. A unidade músculo-tendão, alongou, encurtou ou manteve? Primeira pergunta. Digitem aí no chat, já que não querem falar. Está alongando? Alongou, né? Alongou, tá? Então, se existisse uma tensão muscular, e se o músculo estivesse alongando, seria uma excêntrica. Vai ser sempre algo parecido com uma excêntrica, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente já falou que a gente não sabe exatamente. Em cinesiologia, se tivesse músculo tensionando, a gente diria que é uma excêntrica, que é perigoso. Eu já vou falando ao longo das aulas para vocês que não é sempre assim, porque, na verdade, tem um tendão ali atuando também. E aí vai depender das condições que estão acontecendo aquele movimento para eu saber se é exatamente uma... Mas, de qualquer jeito, nesse caso não é nada mesmo disso. Só sei que alongou, tá certo? Porque está completamente relaxado. Aí a segunda pergunta, essa sim é mais importante, que tem a ver com mecânica de tecidos, é quem alonga? A unidade músculo-tendão tem 2 compartimentos. Então, tem 3 respostas, né? Tem, no mínimo, né? Mas tem que é predominantemente músculo, predominantemente tendão, ou os 2 dividido? Né? 3 possíveis respostas mais simples. O que vocês acham que é? Músculo, tendão ou os 2? Vocês concordaram comigo que a unidade músculo-tendão, mesmo não tendo tensão passiva, ela alongou, ela aumentou esse comprimento. Quem foi o responsável predominante? Predominantemente músculo. Alguém acha diferente? Alguém estava puxando para o lado do tendão? Lembrem que geralmente o que mais interessa não é só a resposta certa, mas é o que a gente aprende com esse processo, tá? Então fiquem tranquilos em chutar, inclusive. A Tati está com aquela cara de quem vai mandar ver o bico, né? Vai com coragem. Alguém acha que é? Também acho músculo. A Rafa se entregou já? Tá. E aí? Então tá. A questão que eu vou fazer agora é por quê? Por que, Rafa, tu acha que é músculo? O outro já está rindo, né? A gente ri na tragédia dos outros, né? Eu me lembro das aulas do Professor Gaia, que era assim, né?
cara estava sendo trucidado do teu lado. Justifique sua resposta, não. Justifique sua resposta, não rolou. Aí tu perdeu o ponto, se valesse. Não, mas vamos pensar junto. O que vocês acham, gente? Ajuda dos universitários. O que seria o... Por que seria músculo e não tendão? Não tem a ver com o ciclo alongamento e encurtamento, aí toda aquela história que tu estuda que eu sou meio perdido, não entendo muito bem ainda, do sistema massa-mola lá, principalmente, não, do alongamento e encurtamento mesmo do músculo, e que não eu também lembro das aulas de cinésio do Mudinho, que ele falava alguma coisa sobre isso, mas não estou com muita certeza. Não, tem a ver com isso, tá certo, tem a ver, mas é devido a um parâmetro, tá? A dica que eu dou é um parâmetro que a gente viu, eu falei, acho que eu já falei na aula passada, se não me engano, e falei um pouco... Não estava na aula passada, vou me Realmente defender. Falei quando eu tratei de ciclo, alongamento e encurtamento, eu falo desse parâmetro mesmo. Esse é chave para entender a resposta, que é certa, é músculo mesmo, tá? Mas eu não vou dizer qual é, tá? Vamos partir assim, ó, a resposta está certa. Então, a musculatura está totalmente relaxada, é predominantemente músculo, tendão não muda seu comprimento de modo importante nesse exemplo, tá? Agora eu mudo o exemplo, eu vou simplificar um pouco. Vamos colocar uma carga. Eu boto uma carga, tá? E agora o músculo está ativo, tá? O músculo está ativo, mas a carga é leve, tá? Mesmo para mim, antes que a Tati saia falando coisa, que eu não sei se é bem assim, é muito pouco isso para mim. Então, a carga é baixíssima e eu faço lá o movimento. Quem é que alonga, músculo ou tendão? Ainda mantém músculo? Acho que agora os dois, senhor. Agora já complicou. Não, continua sendo músculo. Por quê? Só tu tá com uma carga, tu só colocou uma carga e tu vai ter que fazer uma tensão. Vou manter o movimento. Tu estava relaxado, a carga não vai existir. O motor principal Mas agora, eu não vou precisar do tendão também? Oi? Eu não iria precisar do tendão também por causa da carga ou não? O que o tendão está fazendo durante esse movimento? Alongando? Ou... Não, não. Isso é possível, é verdade, mas também ele pode estar fazendo outra coisa. Ele não contrai, a gente sabe, é músculo que contrai. Ou ele alonga, ou... Não tem contração, exato. Tem uma estabilidade, está estabilizando o movimento. Ou ele não alonga, e o que ele faz se ele não alonga? O músculo está ativando, está gerando tensão, tem uma tensão externa, o que está acontecendo com o tendão ali no meio? Entre a força externa e a interna está o tendão está... Ele não está alongando, então ele mantém, digamos, não foi o que a Rafa falou, mas vamos dizer assim, que se ele não está alongando, ele está mantendo sua posição. Mas imaginem no músculo ali, o músculo isometria? Ele tá, só que não existe isometria de tendão, né? O que ele faz, gente? Pois é, isso aí. O que ele faz é apenas transmitir forças, transmitir essa tensão. Então, no músculo ali tem uma tensão que se tu botar um sensor, vamos dizer que é de 10 newtons, vou chutar qualquer valor lá, 10 newtons. No tendão, ele não está mudando o seu comprimento, a tensão está sendo transmitida para o tendão. Aí depende da área, claro, aí vai ter a força relativa, tem todos os marcadores lá mais difíceis lá que o pessoal calcula, o grupo do marco e tal. Mas é uma tensão de 10 newtons que está passando por ali. Ele está transmitindo força e energia, digamos assim, tá? Para esse movimento. Nesse caso, gente, aí vem a questão. A Rafa acha que já está alongando um pouquinho. Aí começa uma área cinza, que a gente sabe, ele não sabe direito o que está acontecendo. Mas agora eu vou dar uma situação mais drástica. Vamos imaginar uma carga muito alta. Estou na minha carga que eu só consigo fazer cêntrica, eu nem conseguiria fazer concêntrica, tá? Faço uma carga controlada. Tá? São os meus flexores do cotovelo que estão controlando, excentricamente ou alongando, digamos assim. Mas agora, quando a carga é muito, muito alta, está no meu limite de tensão, inclusive, só para facilitar o exemplo, como é que ficam as coisas? É músculo ou tendão que alonga nessa situação? Olhem o movimento, olhem que eu sou muito expressivo também, que nem a Tati. Acho que agora, no exemplo do tremor, vocês viram a falta de
Continua sendo músculo, mas provavelmente tem uma participação na distribuição de força, dessa força do tendão para o resto. Não tem uma distribuição para as forças dos tecidos elásticos também nesse mecanismo? Tem distribuição sempre de tecidos não contráteis ali que suportam. Não contrátil, né? E é por isso que a gente consegue sustentar mais essas forças, né? É verdade, mas isso está dentro da excêntrica, quando tem excêntrica no meio. Só que o que acontece, pessoal? Eu botei agora uma situação. Eu vou forçar mais o exemplo, porque tá sempre, isso aqui é sempre uma zona cinza, mas eu vou forçar mais. Vamos botar que essa carga é altíssima e a carga vem muito rápida, que é difícil, não seria nessa situação aqui, me daria uma lesão, digamos, mas digamos que fosse algo que é parecido com o que acontece nos saltos. Uma carga altíssima, né, onde meu músculo tem que pré-ativar antes e contrai com tudo. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que acontece? Ainda é músculo que alongaria e o tendão permaneceria na posição? Ou seria os dois? Ou mudaria de história? Eu chutaria que continuaria sendo um músculo, Tarta. Por uma questão de aumentar, se a gente aumentasse nesse ponto a tensão no tendão, a gente inclusive ativaria o reflexo homeostático inverso ali para acessar a contração muscular. Então, eu acho que o tendão não é feito para ser submetido a essas tensões tão grandes assim. O tendão é submetido só para transmitir forças, tu acha? É o papel dele evolutivo? Não sei, tô chutando. Ele não poderia encurtar um pouco o tendão? Agora, Felipe, que eu digo o canguru, claro, é o contrário, né? Oi, diga, Rafa. Não, eu falei, é possível o tendão encurtar um pouco ou não? Não. Nesse exemplo, não? Tem algum... Quando a gente fala que o indivíduo... Mas não, claramente não. Ele não tem uma função de encurtar, né? Ele pode alongar, manter. É claro que aí, quando ele alonga, ele encurta para voltar à posição anterior. Né? E mas quando fala em encurtar, é que você não está na posição inicial, original e encurta, né? Isso, ele encurta depois de alongamento, exatamente. Em ciclos de alongamento e encurtamento. Ele poderia encurtar como poderia ser essa situação, é isso que eu quero dizer. Muito rápida, né? E eu estou falando de um exemplo de um músculo que não é para isso também, por isso que complica um pouco, mas digamos que fosse nessa situação, né? Uma carga muito alta e muito rápida, como agem nossos músculos antigravitários, que eu comentei para vocês, né? Aí a história muda. Aí a resposta não é tão simples. Mesmo que o Felipe tenha colocado essa questão neuromuscular, que tem sentido em parte, a gente tem que lembrar assim que aí que está a função principal de tendões são duas: é transmitir forças, né, em cargas baixas, e depois ela tem um design que não foi feito para transmitir, foi para alongar e reutilizar essa energia, o papel elástico dele. Então, inverter isso é perigoso, porque isso seria como se o sistema buscasse uma coisa que é ao contrário do que tem sido visto. Eu comentei para vocês, né? Por exemplo, na corrida, depois de 13 km por hora, a gente não sabe direito que forças estão atuando nos quadríceps, extensores do quadril, flexores plantares. Mas a gente sabe que essas unidades músculo-tendão começam a operar isométrica ou quase isometricamente. E tendões começam a deformar. Esse não é um padrão raro, esse é um padrão que é cada vez mais comum. Inclusive, eu falei para vocês, tem estudo do Cubo que viu isso no contramovimento. O tendão calcâneo faz isso no contramovimento, que não é nem um cai rápido, é um cai lento ainda. Quando é o cai rápido, é mais ainda forte o uso do tendão. Então, assim, de novo, não tem resposta certa, mas predominantemente a gente esperaria que os tendões começassem a atuar nessa mudança de comprimento. Tá? Seria essa predominância. Eu tentei botar uma situação bem máxima para forçar isso. Mesmo assim, vocês não caíram. Vocês ainda tentaram achar. Mas tudo bem, isso é bom, porque existe todas essas teorias, só que tem algo mais forte, tá? Que agora até os estudos com imagem estão confirmando esse papel dessa... Só que, de novo, não é só a resposta certa ou errada. O que é interessante é a gente saber por quê. Por que seria tendão e não músculo? Então, mesmo os que responderam que, sei lá, é o errado, não interessa isso, mas o porquê que seria tendão e não tanto músculo. O que está acontecendo no funcionamento do músculo-tendão? Que quando a carga é leve, é músculo. Quando a carga é muito alta, tendão participa. Mesmo não tendo o CAI completo, mas
Mas acontece isso no downhill, né? Os músculos, o tendão alonga e depois não joga essa energia para lugar nenhum. Ele volta à posição e a energia vira calor, tá? Até para falar para você, fecha a conta energética por aí. Mas por que tendões participam mais do que músculos? O que está mudando, gente? Um exemplo, qual variável? Quando eu tenho a carga fraca, eu tenho uma situação. Quando a carga está muito alta, muda alguma coisa ali, né? Um dado biomecânico ali sobre a unidade músculo-tendão, que é a força, né? A tensão que está a unidade músculo-tendão, no exemplo que eu dei, está aumentando. Vocês têm dúvida disso? Não vi ninguém se mexendo. Não. Tá, estou preocupado. Tá, então, não, só para simplificar, que eu falei um monte de coisa, vocês já devem estar pensando em um monte de outras coisas, mas vamos voltar aqui, tá? Vamos voltar aqui. Eu estou com a carga leve, tenho X tensão, vou botar ali 5 newtons. Carga pesadíssima, 80 newtons, ou próximo do 100%, ou talvez até acima do 100% da força concêntrica, que é excêntrica. Uma carga, só para garantir que é bem alta mesmo. E aí a gente entrou em acordo de que está acontecendo o tendão que está mudando de comprimento. O que está mudando ali? A tensão está aumentando na corda. Imaginem que a unidade músculo-tendão é uma corda, que aí vem todo aquele papo que a gente fala, que a corda arrebenta no ponto mais fraco. É verdade. E é isso, na unidade músculo-tendão, se tu tem um desequilíbrio de músculo e tendão, e tu gera muita força, muita tensão, vai arrebentar na parte mais fraca. Ou a gente costuma dizer também que isso serve para a vida, né? A força que a gente tem é igual à parte mais fraca nossa. E é assim na vida, no treino, né? Porque não adianta, eu sou muito forte, eu sou muito resistente, mas sou pouco veloz, e isso me derruba na velocidade, meu desempenho cai. Então, eu tenho que fortalecer o ponto mais fraco, porque é ali que vai... E a mesma coisa é na unidade músculo-tendão, né? Essa distribuição, ela é linear. Se for a parte mais fraca é a que vai deformar, mais fraca. Tá? Estou usando essa terminologia meio... Só que não é essa variável. É outra variável que vai explicar isso. E muda na unidade músculo-tendão. Pergunto para vocês assim, o que está mudando? Quando eu tenho a carga baixa, carga alta, eu consigo mudar a rigidez do meu tendão? Eu tenho uma ação ali mecânica? Não. O músculo, se eu ativo mais o músculo, muda as propriedades desse músculo ou não? Se eu chamo mais unidades motoras? Tem recrutamento, não tem? Recruto mais. E aí, o que acontece, gente? Vai mudar uma variável que eu queria que vocês me dissessem. É tão fácil que o meu mestrando vai me dizer. Ele estava achando que ele estava fora do negócio, vamos dar o tiroteio para tudo que é lado, né? O cara nem estava esperando, ele já está lá trocando os e-mails dele. A todos. Qual é a variável que... Eu acredito que seja de informação tendão. Nem ouvia. Ele está com sotaque lá do norte, forte. Agora. Deformação de tendão, professor. Deformação do tendão? Isso, o tendão deforma. A gente chegou nessa conclusão. Mas por quê? O que está mudando? Qual é a variável mecânica de tecidos que tem a ver com o ciclo alongamento e encurtamento que vai justificar uma mudança de predominância ali? E o músculo é que vai estar controlando isso, né? Porque o músculo muda essa variável mecânica, né? Se chama rigidez. Uma coisa mais simples. O tendão não muda sua rigidez, tá? Ele pode mudar por causa do calor, é verdade, mas vamos manter controlado isso para não virar uma bagunça, tá? É controlado, não tem. Agora, o músculo, ele muda sua rigidez muito em função da ativação. Rigidez é força lá por comprimento, por deformação. Então, se eu aplico mais, se eu boto mais unidades motoras, eu tenho que fazer mais força para deformar a mesma quantidade. Eu aumento a minha rigidez. Eu aumento voluntariamente. Com a tarefa, eu estou aumentando a rigidez. O que acontece, gente? Imaginem que assim, eu tenho uma rigidez fixa de tendão e tenho uma rigidez passiva de músculo, tá? Que é abaixo do tendão. Então, por isso o Quevedo respondeu certo, todos responderam certo. Quando eu tensiono, a parte mais fraca que vai deformar, que tem menor rigidez, e aí o músculo deforma. Só que conforme vai aumentando a intensidade da tarefa, essa rigidez do músculo vai aumentando. Quando ela passa do tendão, acontece
o que a gente vê no canguru, que eu disse, que acontece com os corredores, com os saltadores, com os movimentos rápidos, né, onde o ciclo alongamento e encurtamento é otimizado. O músculo vai ativar, ele vai ativar antes, inclusive, para aumentar essa rigidez, para ter uma estrutura que mantenha fixa aquilo, muito forte. E aí vai alongar aquela estrutura e vai deformar a parte mais fraca, que não é músculo, vai ser tendão. E é aí que acontece essa isometria, digamos, do músculo com o tendão. Ou seja, é totalmente controlado por via muscular também. Claro que a gente tem outros fatores neuromusculares atuando, mas são secundários. A parte principal é mecânica, energética de base. É assim que acontece a transferência de energia. É aí que entra o tendão, que vai armazenar muito mais energia do que músculo, né? Deformando, né? Alongando e encurtando, tá? Com aquela esterese que a gente conversou já em outras aulas. Entenderam? Mas, rigidez que o do músculo muda. Diga, Quevedo. Uma coisa que não ficou muito clara nessa história toda para mim, tu falasse que acima de 13 km por hora, tá falando em corrida, então passa a ter um aspecto mais, tu falasse isométrico da musculatura, no movimento. Sim, resumindo um pouco o que eu falei em outras aulas, mas foi meio pingado, tá? Eu não entendi muito bem. Eu passei rápido porque era um assunto que eu... Mas assim, ó, resumindo, tá? A partir de 13 km por hora, tem algumas unidades músculo-tendão propulsoras antigravitárias, extensores de joelho, de quadril e flexores plantares. Esses são os principais, são os nossos principais propulsores, digamos assim. Que no ciclo alongamento e encurtamento da corrida, nessa velocidade, que é relativamente baixa para um cara bem treinado, ela começa a operar com a musculatura em isometria. Então, isso aí é o que eu falei para vocês em aulas anteriores. Isso aí faz a gente repensar toda a cinesiologia que a gente aprendeu, né? Claro, ela serve para situações lentas com cargas relativamente baixas. Então, a gente dizia, ó, daqui para cá, alongou, extensor, é uma excêntrica de flexores. Mas eu já comecei dizendo no início, ó, gente, tenham cuidado, porque não é sempre assim. Por exemplo, na corrida tem sido visto. Tem um estudo agora do Monte que saiu exatamente sobre isso, né? Onde ele mostra que em velocidades maiores, de 15, 16, 17 km por hora, tu tem mais trabalho de tendão participando. Claro, eles estão vendo ainda alguns só, tá? Eles viram um tendão patelar, tá? Que tem a ver ali com a transmissão de forças do quadríceps, e tendão de Aquiles, tendão calcâneo, gosto de chamar, tá? Estão vendo nesses, que eles já operam dessa forma. Ou seja, o gastrocnêmio, quando a gente estuda lá, que ele alonga, encurta, na verdade, muitas vezes ele age isometricamente. E quem alonga são tendões. E isso dá uma vantagem energética, tá? Porque na relação força-velocidade, a maior potencial de produção de força nossa é na isometria. Então, a gente coloca o músculo na região mais forte que ele pode numa concêntrica. Claro que ele perde a vantagem da excêntrica, mas ele já ganha na parte mais fraca, que é o concêntrico. Então, ele consegue ser mais efetivo, digamos, nesse ponto, mas mais do que isso, o tendão entra em jogo, que é um melhor elástico, é 2 vezes melhor, ele armazena mais energia do que músculos, né? Bem mais. Então tem essa vantagem aí. Claro que o sistema é complicado, tá? Já estão vendo que algumas vezes o músculo até faz o contrário. Na fase de excêntrica, que seria, ele encurta, às vezes, em alguns músculos, quando o tendão tá meio fraco. Então, vejam que a coisa é muito mais complicada, mas de predominâncias tem esse padrão. Então, a gente tem que cuidar em situações muito intensas, próximas de 100% ou quando é muito rápido. Tá? Lembrem, essa é a dica. Tá? E aí se entende, mas o que eu queria trazer para vocês sobre a rigidez é uma questão de mecânica de tecidos muito básica. Tá? E isso altera totalmente, às vezes o pessoal esquece, só que eu acho que quem vai... Aí, qual é a aplicação para treinos de flexibilidade? Se eu vou fazer situações lentas, onde é passivo, tá? Que é a maioria dos meus exercícios de flexibilidade, eu estou alongando mais músculos, mesmo quando a carga é muito alta. Mas porque ali a ativação é fraca de qualquer jeito. O músculo mesmo ativando por questões proprioceptivas e segurança, tá? O pessoal até estuda isso, coloca pares de eletrodo ali e analisa essa ativação de base que vai aumentando mesmo. Mas ela é sempre muito fraca, tá? Mesmo passiva é longe de ser próxima, longe de ser máxima, né?
o que acontece ali? São músculos que estão alongando. Agora, quando eu tenho situações balísticas, aí eu tenho que ter cuidado. Eu posso estar alongando muito mais tendão. Tá? E, assim, de novo, predominâncias. Tendão. Por exemplo, quando eu faço treinos de aumento de comprimento de passada, skippings em alta intensidade, quando a carga é alta, ali eu tenho que cuidar, porque eu posso estar alongando o tendão, eu não estou fazendo uma flexibilidade relacionada a músculo, é muito mais a tendão. Predominantemente, a gente está falando sempre no... Tá? Mas isso é importante a gente entender, pelo menos essa coisa básica. Isso tem a ver com mecânica de tecidos muito básico, que, de novo, às vezes não se traduz para os alunos. Aí, até isso se esquece, essas coisas muito básicas. Depois tem vários fatores aí que foi falado, o Felipe falou correto, né? Tem fatores neuromusculares que vão possibilitar um aumento de ativação, não, mas tudo isso vai estar regulado sobre essas regras, primeiro energéticas, assim, de base, né? Porque, de novo, quem faz tu saltar mais não é uma propriocepção aumentada ou não. Isso é tudo coisas que podem auxiliar, mas continua sendo a transferência de energia para te jogar para cima, para ganhar velocidade, né? Lembrar disso. Tá, pessoal? Queria dar só esse exemplo assim para exercitar. Esse é um bom exercício de mecânica de tecidos que tem a ver com flexibilidade. Eu sempre liguei, porque, na verdade, esse papo não era assim. O papo que eu fiz lá no laboratório era para uma questão de ciclo, alongamento e encurtamento. Mas eu fiquei aterrorizado quando eu fiquei na dúvida. Nunca me perguntei se é músculo ou tendão mais rígido, né? E era uma coisa, era óbvia, mas para mim não era óbvio. A primeira vez que eu me botei a pensar, acho que alguns de vocês também se colocaram a pensar agora. Mas é importante, porque tem a ver com flexibilidade, né? Eu estou lá alongando uma estrutura, tem minimamente que entender, mesmo que isso varie, depois a gente descubra que varia muito, né? E vai saber, mas pelo menos essas predominâncias é importante lembrar. Que mais, pessoal? A última coisa que eu queria falar, eu já falei para vocês da escala de cagaço. Como é que é? A escala de cagaço que eu criei há alguns anos. Antigamente era chamada de escala Cadore de cagaço, mas como eu sou um cara muito ético, eu não gosto disso, tá? Mas o exemplo é assim, ó. O que acontece? Quando eu terminei meu TCC, nem existia TCC, mas era um trabalho de conclusão lá, não existia mesmo na Exefid naquela época, mas eu tinha um trabalho, eu treinava judocas na piscina, tá? E tinha lá um atleta que era de sobrenome Cadore, mas não tem nada a ver com isso, porque eu sou um cara muito ético, um atleta de judô, cara de nível internacional, né? Ele chegou em finais, um cara muito forte, assim, e ele tinha uma característica. No treino que eu dava, eu tinha que estar sempre cuidando, porque esse cara nunca estava cansado. Ele sempre estava bem. E aí, uma vez, fizemos lá um teste de esforço, que era baseado em frequência, era metrônomo, né? Um teste de esforço máximo dele dentro d'água, e o cara estava quase desmaiando, dizendo que estava bem. Assim. Ele só dizia que estava bem. Aí eu me lembro, eu disse, esse cara tem uma escala de cagaço baixo, né? Esse cara tem, ou frescura também, se a gente quiser usar, mas eu tenho que cuidar se não tem um teor aí machista no meio, eu tenho que cuidar com essas coisas. Cagaço parece ser uma coisa mais civilizada, mais educada, mais acadêmica, né? Então, assim, o cara estava com a escala de cagaço baixíssima, né? E aí eu aprendi, ao longo do tempo, eu tenho que cuidar com esse tipo de cara. Porque esse cara, tu tá dando a carga e tá desmaiando ali, tá dizendo que sempre tá bem. A gente acha que é bom, né, Quevedo? Mas na prática não é bem assim, a gente tem que estar de olho também. Esse cara vai morrer na tua mão, e tem que cuidar. A gente quer atingir coisas no treinamento e esse cara às vezes não sabe baixar, né? Isso é um problema. Tá, então escala de cagaço baixa. Aí, anos depois, eu fui conhecer o irmão, mas eu não vou dizer quem é, né? Não vou dizer sobrenome nem nada. Eu fui conhecer o irmão, né? Que virou um colega, um amigão, inclusive fui conhecer muito mais. E eu me lembro que nos primeiros treinos que a gente fez, eu pensei, lá vem a questão genética, né? Esse cara não cansa. Aí foi engraçado, a gente saiu do Lapex, e vocês sabem, né, que a brisa que passa na frente do Lapex é muito forte, né? A brisa bateu no cotovelo dele e virou um pouco o braço dele, né? E bateu a brisa. Vocês sabem que brisa machuca, né? E ele se machucou. Dobrou meu braço, dobrou. O que houve, cara? A brisa. Eu fiquei meio... Esse cara tá de brincadeira, né? E ele tinha se lesionado, segundo ele, né? Não tinha exame que achasse, aquela coisa, né? E eu vi que tinha um certo padrão, né? Ele alongava meia hora depois, cheio de esquema, né? E tudo sempre tinha algum problema, assim. Aí eu vi, tu vê, o cara tem uma linha genética igual, mas tu vê que a escala de cagaço pode ser bem alta. O dele era cagaço altíssimo, né? Era escala 10, de 0 a 10, ele era 11, né? E o irmão era -1, assim, mais ou menos. Então eu criei a escala que tinha as duas bases ali.
que acontece, gente? Fora a brincadeira, eu acho que essa escala é super importante do treinador desenvolver. Tá? Então, tem coisas que se aproximam. Hoje em dia, a gente fala de percepção de esforço com elementos, né, motivacionais também. Mas tem uma coisa que é difícil ainda de a gente controlar, mas quem treina e quem faz treino em maiores intensidades, mas eu digo que até para a saúde é importante, é entender essa escala de cagaço do aluno. Vocês, ao longo dos treinos, compreenderem como é que esse aluno reage. É uma coisa que não tem muita... Assim, hoje em dia, as teorias de fadiga e exaustão estão confirmando que tem esses elementos. Tá? O pessoal da fisioterapia, eu aprendi um termo lá que a gente desenvolveu no mestrado, que era o efeito de catastrofização que tem sobre dor, por exemplo. E a gente vê que isso tem sobre vários fenômenos psicológicos. Tem aluno que tem isso sobre o treino. Tem caras que não estão acostumados, que nunca treinaram na vida, e quando fazem o primeiro treino, um teste de um Wingate, por exemplo, e tem aquela sensação de vômito pela primeira vez, os caras se traumatizam. Tem gente que catastrofiza, os caras baixam cargas, às vezes, por semana, porque a escala de cagaço é alta, o Quevedo está rindo, mas deve ser porque ele lembra, isso acaba acontecendo. E tem caras que não tem nada, que também não é bom. E também é isso que eu quero dizer. Também não existe, de novo, como tudo na vida, tem uma otimização, né, cara? O medo serve para nos salvar também, né? A gente tem perna para correr, às vezes, né? Isso aí salva também, também é uma questão evolutiva. Meu professor dizia até que o sistema ATP-CP foi feito para fugir de duelo, né, por exemplo. Né? Claro, é para fugir, né? Arrancar logo. Então, a gente tem que considerar isso. No treino de flexibilidade é muito importante, porque todos esses estudos que foram mostrados hoje, vocês vejam que o controle da intensidade é muito difícil. Não é difícil, assim, não tem um marcador. Tu vai até uma certa posição e o aluno reage. E ele sente pouca dor, sente muita dor. Tem aluno que gosta dessa dor, tem aluno que catastrofiza, se apavora. E vocês têm que entender um pouco isso para tentar jogar com isso e diminuir essa variação, de certa forma, e tentar ter algum marcador que explique isso mesmo. Olha, tá machucando e tá lá a lesão. Apareceu, opa, atenção, esse cara expressa coisas que têm sentido. Ou não. Ou que nem o nosso colega lá que bateu uma brisa, raspou o cotovelo e ele ficou de muleta lá, ficou de troço segurando lá o braço 3 meses por causa do raspão no cotovelo. Nosso colega aí da Exefid, mas eu não estou falando de ninguém especial, claro. Né? Então tá, gente. Isso aí é importante. Só queria falar desse aspecto. Essa brincadeira é só para vocês lembrarem que esses aspectos são importantes e na flexibilidade a gente tem pouco controle disso. Então nós temos que desenvolver essa escala. Tá? Tem que ter a escala Gauderia de cagaço, podia ser, né? A gente está precisando validar isso. O que, Quevedo? Cortou, não está sem microfone. Não, tem umas coisas ali na Exefid que tem que escrever um livro um dia e começar a contar, né? Boa, só a história que não se conta. Já tem o título aí, esse é bom. Tem dois colegas teus, não vou citar nome também, né? Mas chegaram um dia para mim assim, quem sabe tu corre com a gente ali, o ritmo é parecido. Boa. Eu olhei, quem tá? Bora, né? Vamos lá. Bom, não preciso te contar o que aconteceu, né? Até hoje um deles me culpa que eu tô machucado por tua causa. Assim, não, só um pouquinho. Não fui eu que convidei para correr. Vocês disseram que é para eu correr num ritmo bom. Eu corri num ritmo bom, vocês quisem ir junto. Cara, essa é a parte boa de ser velho, né, cara? A gente tem tanta experiência que a gente mente aqui brincando que eu tô em aula, mas na hora do vamos ver, a gente tem noção das coisas, né? Tá louco. Afinal, a nossa rivalidade na piscina... É verdade. Ela é saudável até, né? É verdade. Ali tinha um testezinho, né, do cagaço, né? Mas geralmente os nossos triatletas são tudo louco, é tudo cagaço baixíssimo, né? E aí tem que tentar botar um neurônio na cabeça deles e mandar parar de vez em quando, né? O jogo era esse. Mas eu não ajudava muito, né, Quevedo? Para quem não... Eu vou ter que contar essa, não tem jeito. O quê? O Tarta na água, ele fazia 1000, ele chegava antes e faz 1000, que é o 1000 terapia dele, né? Que é um aquecimento. Aí o que acontecia? A galera chegava, né? 400 de aquece, 500 de aquece. E o Tarta já está aquecido 1000, né? E tá ali na borda, provando. Daqui a pouco é assim, ó, tiro de 50, zona 3,
Que zona 3, tô forte. Uau, a expressão do tô forte. Ah, a frase é aquela clássica, né? Gurizada. Era tudo honesto, né? Só que é uma coincidência que todo dia eu tava forte. Né? Ele quebrou na piscina. Não foram poucos. Olha, quem consegue sobreviver às escalas do tardo de treinamento. Braçada larga ainda para acabar com o cara, né? Parecia que eu tava só abrindo a braçada e na frente dos caras. Mas também eu fazia uma e descansava meia hora. E a gurizada ia atrás, né? Sim. Não, e quando os intervalos eram de 15 segundos, 20 segundos, então... Tá doido. Eu só virava pro lado e dizia, pá, hoje eu tô forte. Pá, o gurizada ficava louca mesmo. Isso era engraçado. Boa. Gente, vamos parar aqui a gravação.